Paz sobre os irmãos. Amém. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Amém. Somos gratos a Deus em poder voltar a essa casa, lugar separado para adoração a Deus. Rever céus, rever algumas pessoas aqui queridas, e glorificado seja o nome do Senhor. Você tem um objetivo nessa noite, com aquilo que Deus já tratou meu coração para passar para a igreja. Amém, amados? Não trago minha família mais uma vez, por quê? Minha esposa, ela canta o Ministério do Louvor da igreja. Participava do Ministério do Louvor às quintas e os domingos. E o pastor chamou a responsabilidade do ministério para estar em todos os cultos. Tá, minha esposa e meus filhos na igreja, e eu vim aqui ministrar. Eu queria que minha família viesse comigo. Sou esposo de Jaqueline, pai de Daniela, pai de Samuel e pai de Gabriela. Todas as vezes que lembrar da família de Daniel, se não lembrar de todos, o nome, família de Daniel, Senhor, abençoa lá. Amém, amados? Eu queria trazer a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 11. O Celso, quando ele nos fez o convite, ele me passou o tema. Eu estudei a peça sobre estar cheio do Espírito Santo. E chegando aqui, eu estou ouvindo livre o tempo inteiro, só livre. E Deus mudou o mistério aqui. Mateus 11, versículo 28 e 29. Eu queria nessa noite conversar com a igreja sobre a mensagem que Deus ministrou no meu coração. Não quero ser acelerado na fala, para que todos possam entender o que Deus quer ministrar nos nossos corações aqui nessa noite. Continuar ministrando. Mateus 11, versículo 28 diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu estava meditando aqui no desenrolar do culto, e Deus falou assim: a ministração da palavra é uma coisa simples. O Evangelho é um evangelho simples. Os 3 anos de ministério terreno de Jesus, as pregações foram mensagens simples. Mensagens que transformaram famílias, mensagens que trouxeram visão ao cego, mensagens que fizeram com que o aleijado andasse. Eram coisas simples. Ser livre. Veja. Era uma mensagem simples e objetiva. E muitas das vezes eu vejo que nós é que complicamos as coisas. Eu estava aqui pensando em um personagem da Bíblia que ele é muito discriminado por nós. Nós, como seres humanos, nós temos uma mania muito feia de congelar as pessoas no passado, congelar as pessoas por conta de um erro, por conta de uma queda, por conta de uma fala mal empregada. Costumamos congelar as pessoas no passado. Quando eu digo que o Evangelho é simples, no decorrer da mensagem vocês vão entender o porquê. E o personagem que Deus me fez lembrar aqui hoje, eu ia falar sobre estar cheio do Espírito Santo. Mas Deus me trouxe à memória um personagem que ele é muito discriminado, um personagem chamado Tomé. Se eu for perguntar aqui, quantos aqui quer ser comparado a Tomé? Vamos fazer a experiência aqui. Quantos aqui queria ser comparado a Tomé? Levante a mão. Por que será? Vou fechar aqui, está certo. Por que será? Eu queria responder, eu queria a resposta nessa pergunta que eu estou fazendo. Por que ninguém quer ser comparado a Tomé? Por causa de quê? Por causa de quê? Falta de fé.
pessoas acham que ele sabe enxergar, mas a Bíblia fala que quando Jesus fala que ele foi um homem fiel. Foi um homem muito fiel, mas eles queriam ver para crer. Para crer. Por causa de quê, Celso? Porque ele foi repreendido por causa disso. Eu até minutos atrás eu pensava a mesma forma. Da mesma forma. Da mesma forma. Você só conhece Tomé por conta de uma atitude que ele tomou, que Jesus o repreende como incrédulo e o convida a ser crente. Eu estava ali sentado me chamando de hipócrita. Aleluia. Eu estava me chamando de hipócrita até Deus conversar comigo a respeito de Tomé. Interessante que eu já até li a história de Tomé, a biografia de Tomé, para você ver como nós, seres humanos, somos tão falhos e hipócritas. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Eu perguntei quantos que gostariam de ser considerado Tomé. Ninguém levantou. O amado aqui trouxe uma explicação sobre Tomé. Agora eu queria fazer outra pergunta. Quantos aqui já passaram por crises? Olha só. Todo mundo aqui já passou por crise. No capítulo 20 de João, Jesus já ressuscitado, Jesus é crucificado e ressuscita, e entra numa casa muito parecida com essa. Embora as pessoas aqui não estejam tomadas por pavor nem temor, naquela casa onde Jesus entrou, a Bíblia não diz que ele bateu a porta e abriu a porta e entrou. A Bíblia diz que misteriosamente ele entrou onde estavam os discípulos apavorados, porque Jesus havia morrido e os soldados romanos e judeus estavam à procura de quem servia a Jesus, de quem defendia aquilo que ele pregava. E Jesus chega naquele local, Celso, encontra os discípulos, Tomé não estava presente, encontra os discípulos apavorados, dominados pelo medo. E Jesus se apresenta a eles e mostra a mão, sem que ninguém perguntasse. Mostra a mão aos discípulos furada e o seu lado furado. E diz assim: paz seja convosco. Jesus estava vendo que o pavor dominava aqueles homens. Pessoas que foram separadas para pregar o Evangelho, para defender as causas que Jesus defendia, para falar sobre o reino de Deus. Pessoas dominadas pelo medo. Pessoas que durante 3 anos ouviram de Jesus, dizendo que ele ia padecer, sofrer, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar, que era para eles esperarem a promessa. Essas mesmas pessoas dominadas por pavor dentro daquela casa, Jesus se revela a eles e sopra sobre ele o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles foram cheios de Deus. 8 dias se passam, Tomé se apresenta aos discípulos. A Bíblia não diz onde ele estava. Quando Tomé chega numa casa parecida como essa, agora os discípulos estavam ali na expectativa de ver Jesus de novo. Tomé aparece e eles falam assim para Tomé: olha, o mestre esteve aqui, Jesus, vivo em folha. Tomé, eu não creio. Eu não creio que Jesus esteve aqui. Se eu não ver a mão furada e o seu lado furado, eu não creio. A Bíblia diz que Jesus se apresenta a eles de novo e volta a dizer: paz seja convosco. Já havia recebido o sopro do Espírito Santo, mas mesmo ainda assim estavam dominados pelo pavor, pelo medo. E Tomé estava presente agora. E Jesus se dirige a Tomé e fala assim: deixa de ser incrédulo, seja crente. A Bíblia diz que Tomé, ele pronuncia palavras que no Novo Testamento você não vê apóstolo nenhum, bispo nenhum, pastor nenhum, mestre nenhum pronunciando. Quando Jesus o chama para ser crente, o convida a ser crente, ele fala assim: Senhor meu e Deus meu. Aí houve uma conversão de Tomé. Mas o que eu queria conversar com vocês da parte de Deus é
que durante 8 dias, a Bíblia não me diz aonde Tomé estava. Eu imagino que Tomé estivesse em um local muito parecido com alguns lugares que eu já estive. O lugar, devido às crises que eu estava vivenciando, crises que muitas das vezes esmaga a nossa alma, crise que muitas das vezes faz com que a gente pare e não queira ver ninguém, crises que muitas das vezes nos faz se isolar de todos, crises que muitas das vezes queremos achar um buraco para se enterrar, porque dói em nós. Eu descobri uma coisa nessa minha caminhada, que somente nós sabemos a dor da crise que estamos vivendo. Muitas das vezes as pessoas olham, analisam os nossos problemas, nos veem, sabe, e falam assim, mas isso é falta de oração, isso é falta de... É muito fácil, sabe, como eu costumo dizer, se esquivar de uma responsabilidade de ajudar um ao outro, em dizer que a crise que o fulano está passando é falta de oração, é falta de busca. Muitas das vezes não é isso. Eu imagino que durante esses 8 dias, Tomé estava sofrendo, porque era difícil acreditar que ao terceiro dia Jesus ia ressuscitar. E por ter seguido Jesus, agora ele estava sofrendo perseguições. E agora ele se depara com pessoas que estavam sendo dominadas pelo mesmo medo que ele estava sendo. Era difícil acreditar. Só que a Bíblia diz que quando Jesus aparece aos discípulos, o discípulo nenhum perguntou a Jesus, cadê a mão? Mas Jesus, com espontaneidade, mostra a mão e o seu lado furado. Sabe o que é, amados? Jesus via a incredulidade deles, só que eles não foram corajosos para falar. Quando eu olho para essa história de Tomé, eu vejo que Tomé foi um homem corajoso, sem máscaras, um homem sem maquiagem, um homem verdadeiro em sua essência. Eu acredito que Jesus tenha voltado para Tomé por conta disso. Na verdade, foi Jesus que escolheu Tomé para ser discípulo. Tomé, na primeira aparição, não estava presente, perdeu ele. Poderia eu analisar o texto dessa forma? Poderia eu analisar a Bíblia dessa forma? Mas Jesus volta para ele. Jesus dirige a palavra a ele. Jesus traz uma palavra de conserto a Tomé. Tomé, seja crente. Sabe qual foi o fim da história de Tomé? A Bíblia diz que Tomé fundou a história. Se porventura você tiver a oportunidade de comprar Os 11 e Sua Missão, é um livro que conta a biografia dos 11 discípulos e conta sobre Tomé. A Bíblia diz que Tomé fundou a igreja na Ásia, na Pérsia, na China, e teve seus últimos dias de vida na Índia. Morreu com uma lança atravessada no seu pescoço, enquanto buscava o Senhor em uma caverna. O homem que se doou para Deus, o homem que se gastou para o reino de Deus. E quando a gente olha para a história de Tomé, a gente só lembra dele porque em um momento de crise ele foi incrédulo, mas foi verdadeiro. E Deus gosta de crente verdadeiro. Deus gosta de gente de verdade. Deus gosta de gente sem maquiagem. Sabe, o tete a tete Deus gosta. Deus gosta quando olha para a gente e nos vê por dentro. Sabe, Deus conhece a nossa essência. Eu estava conversando com um amado que havia enterrado um filho. E ele estava desconsolado. Eu pude ver que Deus nos faz passar por determinadas experiências para ser bênção para alguém. Seja experiências dolorosas ou boas, Deus nos usa para ser remédio para alguém. E eu pude ver aquele homem desconsolado porque havia enterrado seu filho. E eu já passei por uma experiência dessa, e sem mensurar a dor de um pai que enterra um filho. É por isso que muitas das vezes a gente olha para a vida de Tomé e o julga. E
não congela na história. Muitas pessoas são congeladas na história. Porque pecaram, porque adulteraram. Deus já restaurou a vida da pessoa. Deus já renovou a vida da pessoa. Deus já ungiu a pessoa. E quando se fala daquela pessoa, só se lembra do que ela fez no passado. Isso muitas das vezes machuca a alma. Machuca a alma. Pessoas que por causa de uma crise foi infeliz numa fala, machucou alguém com palavras. Porque quem está vivenciando crises, muitas das vezes eles ficam insensíveis. Eu sei porque eu já passei por crise. Eu sou quase PhD nisso. Eu não estou fazendo apologia a você vivenciar a crise, gostar da crise, abraçar a crise. O que eu estou querendo dizer com essa mensagem hoje é que Jesus, quando vê alguém passando por crise, Ele não vê como homem. Aleluia. Foi falado assim que eu cheguei aqui hoje. Eu entrei ouvindo isso. Deus não vê como homem. Graças a Deus por isso. Se Deus nos analisasse como analisamos Tomé, estávamos perdidos. Por isso que eu fiz duas perguntas hoje. Quem queria ser considerado Tomé? E quem já passou por crises? Ninguém quis ser considerado Tomé, mas todo mundo já passou por crise. Nós somos hipócritas. O sentido real da palavra, a gente só sabe ver quando dói em nós. Quando dói nos outros, a gente faz vista grossa. E é muito mais fácil falar assim: isso é falta de oração. Eu e minha esposa tivemos um filho, Gersinho. Eu, 4 meses de nascido, estávamos lá em Realengo, no cemitério chamado Murundu, enterrando nosso primeiro filho. Filho sonhado, desejado. Foi um dos momentos que mais eu e minha esposa nos gastávamos para Deus. Éramos envolvidos com um departamento de jovens, com 110 jovens do Rio, dentro de uma favela Barra Braba, chamada Vila Vintém, em Realengo. Começávamos a ensaiar às 7 horas. Muitas das vezes o ensaio ia até 1 da manhã. Foi nesse período que o Gersinho nasce. Trouxe alegria ao nosso coração em Deus. Ao 4º mês de nascido, Deus pega ele de volta. Amados, enquanto ele estava, morre ou não morre no hospital, não UTI de um hospital, eu pude ouvir, ninguém me disse, pude ouvir nos corredores da igreja: isso é pecado. Isso aí só pode ser pecado. Para Deus estar cobrando dessa forma, só pode ser pecado. 5 dias internado, o grupo médico querendo um dia de melhora para poder operar, e esse dia não chegou. Eu não tinha telefone fixo em casa, nem celular. Isso há 19 anos atrás. Eu vou fazer 20 anos de casado agora, dia 26 de novembro. Esse dia de melhora não chegou. Eu não tive nem estrutura emocional para vestir meu filho. A minha esposa, quem é mãe que sabe? O filho machuca, foi no pé, a mãe sofre horrores. A minha irmã mais velha que colocou a roupinha do meu filho. E lá no enterro, a minha oração silenciosa era essa: Senhor, mostra para o mundo que o Senhor é Deus e ressuscita meu filho. Essa oração que eu mais fazia. E meu filho foi enterrado. E Deus fez assim para mim, ó. Muitas pessoas, nós somos assim. Queremos analisar o estado de uma pessoa, o momento que a pessoa está vivendo, como sendo espiritual ou não. Já foi assim. Já passou por um momento difícil na vida. Perdeu 10 filhos de uma só vez. Perdeu toda a sua fortuna. Pessoas que lhe haviam ajudado, tirado da miséria. A Bíblia diz que essas pessoas cuspiam na cara de Jó.
A própria esposa de Jó falou para ele assim: camarada, deixa de ser crente. Porque se ser crente é isso, sai fora, abandona Deus. A esperança de Jó eram 3 amigos. A Bíblia diz que esses 3 amigos souberam das novas, que de nova não tinha nada, mas na época era tratado de nova. Qualquer notícia era chamada de nova. Chegou ao conhecimento dos amigos. Os amigos vieram até onde Jó estava. A Bíblia diz que eles ficaram 7 dias observando o estado de Jó, sem ter o que falar para ele, porque tamanha era a dor que Jó sofria. Mas quando ele abre a boca, quando os 3 abrem a boca para falar, foi para acusar Jó. Camarada, está em pecado. Gente, nem sempre o nosso sofrimento é resultante de vida de pecado. Aleluia. Nem sempre, quando estamos passando pelos desertos da vida, isso quer dizer que a nossa vida está em pecado. Quando alguém está em pecado, sabe. Nós, seres humanos, muitas das vezes analisamos os outros assim. Fulano de tal está passando por isso, porque há alguma coisa de errado lá. Amados, isso machuca muito. Sabe, já estamos sem forças. A luta já é grande, o deserto já é, parece que não tem fim. Como se não bastasse o deserto, ainda vem alguém querer analisar a nossa história com Deus. Viver crise é muito ruim. Passar por crise é muito ruim. Sabe, crise emocional pior ainda. Parece que a nossa alma está sendo esmagada. Sabe, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já, determinadas coisas que passei na vida, a garganta chega a ardia, o tempo inteiro ardendo, porque já não tinha mais de onde chorar. O choro vinha, mas era a garganta que doía. Deus voltou para Tomé e falou assim para ele: Tomé, colocando as minhas palavras, Tomé, a crise não é para você gostar dela. Em outras palavras, Jesus quis dizer para Tomé: Tomé, a crise não é o ponto final. Tomé, um momento de crise não é para você se apaixonar por ele. Camarada, levante a cabeça e prossiga. Crise é só o momento em que Deus modela a gente. Deus sempre nos ensina alguma coisa quando estamos passando por crises. Crise não é ponto final na vida de crente nenhum. Depois dessa palavra de exortação, Tomé, seja crente. Aleluia. A Bíblia diz que Tomé ele saiu daquele estado de inércia, daquele momento de fragilidade que ele parecia para ele o fim de tudo. Agora tu imagina, 8 dias longe da comunhão. Os discípulos estavam dominados pelo medo, mas estavam juntos ali, unidos. Talvez um chorava mais. Para de chorar, rapaz, Deus vai nos consolar. Tomé estava longe, mas enxergar que esse momento nós passamos também, que é difícil. A gente sempre acha que a nossa dor é maior do que a de todos. Meu filho enterrado, 1 ano e 2 meses depois nasce minha filha, Daniela, com um problema mais sério do que o primeiro. Nasceu com as veias do coração trocadas. O médico, para não desenganar a minha filha, eu não estou aqui, amados, contando derrota, não, eu estou contando vitória. Aleluia. Porque em todas as crises que eu já passei, Deus me fez ser crente melhor. Glória a Deus. Deus me fez amadurecer, Aleluia. a se compadecer de quem está passando, sabe, a chorar com quem está chorando. Sabe, eu já não consigo ver alguém parado em casa, seja ele por fraqueza,
seja ele por pecado, que minha alma não doa por ele. Porque eu sei o que é isso. Eu já senti isso na carne e na alma. Minha filha nasce com os vasos trocados, com as veias trocadas. Minha filha branquinha. Quando ela engasgava com a gota de redução, céus, ela ficava dessa cor aqui. Nós tínhamos que sacudir ela, balançar ela, porque parecia que estava morta. Depois de ter tido uma experiência de um enterro do primeiro filho, agora vem por muitas vezes a filha como morta na mão. E o médico dizia assim: aqui no Rio de Janeiro vocês só têm 1% de vida. Isso era para não nos entristecer totalmente. Mas o que é 1% de vida? Para a medicina. Para Deus, você mole. Deus não vê obstáculo, barreira, dificuldade, impossível nenhum. Mas quando estamos passando por esses momentos de 1% dado por um médico, a nossa fé vai lá embaixo. E ele fala assim: no Rio de Janeiro tem 1% de vida, mas tem um hospital em Curitiba e tem um hospital no Pará. Acho que é Pará. Se eu estiver mentindo no Face, não, eu coloco lá. Não é Pará não, é outro local. E o Celso me corrige aqui numa outra hora. Mas foi em Curitiba, Pará. Ele falou: vou tentar em Curitiba, que é mais próximo. Vocês topam? Para mim e para minha esposa. Com a fé lá embaixo, Celso. Sabe, naquela incerteza, Deus vai fazer, não vai. O primeiro foi enterrado. E esse é mais sério do que o primeiro. Acabou. E temos que se manter forte. Porque minha esposa, ela já não tinha mais lágrimas, os olhos rachados de tanto chorar. Fomos para Curitiba, 7 dias de nascido. Pegamos um ônibus, fomos lá parar em Curitiba, sem conhecer nada nem ninguém. Não era junho, era março. Era março? Acho que era, não, fevereiro. Sempre teve um período de feriado grande no Rio de Janeiro. Fevereiro. Cheguei em Curitiba sem conhecer nada nem ninguém, frio, terrível. Porque o Carioca e o Fluminense, ele passa por 15 graus, já está quase morrendo de frio. Em Curitiba estava 5. A minha filha parecia um monte de cobertor. Só deixamos só o olhinho e o nariz. 7 dias de nascido. Aquela criança que não desenvolvia, devido ao problema que ela tinha, problema cardíaco que ela tinha. Chegamos em Curitiba, na rodoviária de Curitiba. Falei: filha, eu vou até um taxista para saber onde é esse hospital chamado Pequeno Príncipe. Que era um hospital no centro de Curitiba. E chegando no centro de Curitiba, eu me dirigindo a um taxista. Um homem nos chama: ei, vocês estão vindo do Rio de Janeiro? Falei: estamos vindo do Rio de Janeiro. Fiquei assustado com aquilo. Falei: ele deve ter visto a placa Rio de Janeiro, Curitiba. Eu estou à espera de vocês. Eu falei: gente, eu perguntei ao meu pastor se ele conhecia alguém em Curitiba, e ele me jurou dizendo que não tinha conhecimento nenhum em Curitiba. Uma igreja simples no Rio de Janeiro. O pastor, praticamente um pastor regional que não saía daquelas redondezas ali, não viajava para lugar nenhum para pregar. Hoje ele está em São Paulo com 28 congregações. Deus exaltou o homem simples, humilde. Deus exaltou ele, o homem viaja para o mundo inteiro. Estava na Rússia esses dias, abrindo uma congregação na Rússia. Mas nesse período, ele não conhecia ninguém. E esse homem que nos chama: eu estou à espera de vocês. E quando eu olho para ele, eu vi já a diferença. Já vi coisas de Deus ali. E ele pede a minha filha como se nos conhecesse. Tomou a Daniela do colo de Jaqueline e apresentou a Deus. E fez uma oração que eu nunca vi ninguém fazendo. Aleluia. Ele falou: agora, depois da oração, eu já tremendo, né? A alma tremendo. E ele falou assim: vou botar vocês no carro e vou conduzir vocês até a Assembleia de Deus Central de Curitiba. E de lá, alguém vai conduzir vocês a esse hospital e vou levar vocês para uma hospedagem. E nos conduziu, Celso. Era um cadete Ipanema. Era top de linha na época. Novinho o carro, mas o carro parecia que estava flutuando na rua. E eu arrepiado estava quando ele nos chamou, falou com a gente. Arrepiado fiquei. E fui arrepiado até a igreja. Chegando lá, ninguém olhava para ele. Só olhava para mim, para minha esposa e para aquele monte de pano que estava no nosso colo.